Olá, meu nome é Cláudia Raquin, eu sou sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, advogada especialista em Direito Educacional, pós-graduada em Neurociências e Psicologia Aplicada, autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade pela editora Juruá. Hoje eu vou falar sobre o tema diagnóstico diferencial. Esse é um tipo de expressão que não é muito utilizado pelos profissionais, até mesmo da área da saúde, mas que a gente vem tentando enraizar nas pessoas, nos profissionais e nos pais que me procuram nos meus 2 grupos do Facebook, um chamado Mãe de Crianças Superdotadas por Cláudia Raquin e outro chamado Asperger TEA e Superdotação por Cláudia Raquin. O que é o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial é um diagnóstico que vai ser realizado não somente para apurar se a pessoa tem ou não tem a superdotação, porque muitas vezes as pessoas entram nos meus grupos em busca do que elas acreditam que seja uma superdotação. Muitas vezes de fato é, mas pode não ser. E um diagnóstico equivocado pode causar muitos problemas no desenvolvimento de uma criança, principalmente, porque a criança tem um período de desenvolvimento, de neuroplasticidade, que é chamado janela das oportunidades, que vai do 0 aos 7 anos, e que ela se beneficia muito se ela começa as terapias precocemente. Então, por isso que é importante que haja um diagnóstico eficiente e que não considere somente o que se pode ser ou não ser superdotação. Um bom profissional, um profissional com uma grande experiência em transtornos do neurodesenvolvimento, do comportamento, da aprendizagem e de personalidade, vai saber diferenciar se a pessoa tem superdotação e se a pessoa não tem superdotação e se ela pode ter outras condições agregadas à eventual superdotação. É muito importante que a gente pense não somente no fato da pessoa ser ou não ser superdotada. Claro que o reconhecimento da superdotação é muito importante, pois ele garante principalmente direitos no âmbito educacional daquele aluno. Então, o aluno superdotado tem direito a um atendimento educacional especializado. Porém, muitas vezes, nos meus grupos, eu recebo relatos de sintomas e sinais e características do que seria uma superdotação, mas que vem acompanhado de queixas e de prejuízos que não são compatíveis com a identificação de uma superdotação e que merecem uma investigação por um profissional da área da saúde que seja capacitado e especializado em saber diferenciar quais são os transtornos do neurodesenvolvimento, do comportamento, da aprendizagem e da personalidade e que também reconheça a superdotação, para que faça o que chamamos então de diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico diferencial pode ser feito por um neuropediatra, por um psiquiatra, por uma neuropsicóloga, por uma equipe multidisciplinar que seja especialista em todos esses transtornos. Lembrando que superdotação não é uma patologia, é um construto intelectual, mas quando ela aparece com algum transtorno do neurodesenvolvimento, do comportamento, da aprendizagem ou de personalidade, ela se chama dupla excepcionalidade. E muitas vezes o que a gente vê é que sintomas prejudiciais que a criança superdotada apresenta não são decorrentes da superdotação, são decorrentes de outra condição, que não a superdotação, e que merece ser investigada não por uma questão de rótulo, mas por uma questão de que a criança, principalmente, ou adulto, receba o tratamento adequado o mais breve possível, porque hoje em dia existem terapias que diminuem e reduzem consideravelmente quaisquer tipo de condição que a criança apresente, de transtorno, seja ele de que ordem for, para que a pessoa tenha um desenvolvimento melhor. Então, a gente não pode só pensar se é ou não é superdotada, a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial, a não ser que a pessoa tenha somente sintomas de superdotação,
nenhuma queixa em seu desenvolvimento, em seu comportamento, na sua aprendizagem, aí sim a gente pode pensar somente em superdotação. Mas o que eu tenho mais visto hoje em dia é a dupla excepcionalidade nas pessoas que apresentam também sintomas de superdotação. Por isso, fique atento ao profissional que você irá buscar para fazer uma investigação de uma possível superdotação. A minha sugestão é que preferencialmente seja um neuropsicólogo, especialista em realizar o diagnóstico diferencial, ou um neuropediatra, um psiquiatra também com este tipo de conhecimento. Obrigada!